Graças a Deus por estarmos mais uma vez aqui, para juntos nós estarmos meditando nas Escrituras Sagradas. Para mim é um privilégio muito grande estar aqui neste dia para compartilhar a Palavra de Deus com aqueles que estão aqui presentes. Eu peço que o Deus Todo-Poderoso, o nosso amado Senhor Jesus Cristo, abençoe grandemente a todos que todos os domingos têm se prontificado a estar aqui para ouvir a pregação da Palavra de Deus. Eu peço que Deus lhes abençoe grandemente. Eu agradeço a atenção de cada um de vocês que todas as sextas e domingos estão aqui ouvindo a pregação da Palavra de Deus. Eu peço que Deus lhes abençoe grandemente. Para mim também é um privilégio muito grande estar me dirigindo àqueles irmãos que semanalmente nos acompanham através do YouTube, todas as quintas-feiras, a partir das 15 para as 7 da noite. Eu agradeço a audiência de cada um de vocês e peço que vocês comentem, compartilhem, deixem o seu like ou o seu dislike, para que assim essa mensagem possa se difundir e ela possa chegar ao maior número de pessoas, e assim como abençoou a cada um de vocês, possa abençoar outras pessoas também. Eu agradeço a audiência de cada um de vocês. E eu me dirijo a você que é novo também, você que tem acompanhado o nosso canal, mas ainda não tem se inscrito. Eu peço que você se inscreva no canal, clique aí no sininho das notificações para que você seja avisado quando um novo conteúdo for publicado aí em nossa plataforma, para que assim você fique por dentro de cada novo sermão que nós publicarmos com relação a essa série de exposições no livro do Apocalipse, que já tem algum tempo que nós estamos aí fazendo, estudando e pregando. Então eu peço que Deus te abençoe, eu agradeço pela tua audiência também, peço que você comente, que você compartilhe e que deixe o seu like ou o seu dislike, você tem toda a sua liberdade. Eu agradeço também pela oportunidade que o Senhor Jesus Cristo tem me dado de todos os domingos e sexta-feiras estar aqui para pregar o Evangelho do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu peço que a cada dia Ele possa estar me abençoando para que eu possa produzir mais e melhor. Que Deus nos abençoe grandemente. Então, sem mais delongas, quem estiver com a sua Bíblia, por gentileza, abra comigo no capítulo 14 do livro das Revelações, a partir do versículo 14 até o 16, onde nós vamos estar hoje meditando sobre a colheita do grão. Então, abra comigo aí em Apocalipse, capítulo 14, e versículo 14 até o 16. E nos diz da seguinte maneira: Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada, ou uma foice aguda. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se acha sentado sobre a nuvem: Toma tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Amém? Lemos até aqui as Escrituras Sagradas. Então, eu já gostaria de fazer uma breve contextualização aqui. Nesses primeiros versículos aqui dessa perícope a respeito da colheita, nós temos um evento detalhado aqui. E esse evento que está sendo detalhado aqui como a colheita dos grãos é o recolhimento aí dos eleitos de Deus, o recolhimento do trigo daqui da terra que já está maduro. Então, portanto, aqui nessa sessão nós temos o Senhor Jesus Cristo, Ele vindo para recolher os seus eleitos. E na próxima sessão, onde nós vamos ter aí os versículos 17 até o 20, nós vamos encontrar um segundo evento de colheita aí, só que é um evento de colheita dos ímpios. Por isso que foi retratado aí como a vindima das uvas, ou o pisar das uvas lá no lagar, ali onde o suco era espremido para a fabricação do vinho, dentro daqueles tonéis ou barris grandes que tinham naquele período ali
em que o Novo Testamento foi escrito. Pois bem, João, em sua visão, ele está vendo aí, mais uma vez, o Cristo glorioso, o Filho do Homem, sentado sobre uma nuvem branca, uma espécie de trono, em que o Rei dos Reis, ele vem assentado. Ele já não é mais o servo sofredor, ali de Isaías capítulo 53, mas agora ele é o Cristo glorificado, o imperador do universo. O nosso autor, ele descreve o Senhor e Salvador Jesus Cristo como tendo uma foice aguda, uma foice afiada em suas mãos, em sua mão, pois a seara da terra estava madura. E, portanto, esse texto, ele nos revela ou nos fala de uma colheita que só ocorrerá no escatom, ou seja, no fim dos tempos. Então, esse texto está falando de uma colheita que vai ocorrer apenas no fim dos tempos, apenas no escatom, quando Cristo vier para fazer os julgamentos e fazer a separação entre bodes e ovelhas, entre trigo e joio. Então, ele vê o Filho do Homem assentado aí sobre uma nuvem branca, como eu disse, uma espécie de trono, em que ele vem para julgar o seu povo e julgar os ímpios. Então, onde o Filho do Homem, Jesus Cristo, através dos seus anjos, das hostes celestiais, ele fará a colheita dos grãos e assim fará a triagem. Ele vai fazer a separação entre joio e trigo. O trigo será recolhido no seu celeiro, mas o joio ele será atado em feixes e lançado no fogo. O trigo aqui, meus irmãos, que eu venho falando, é uma clara referência aos eleitos de Deus, que são aí recolhidos, aí, os crentes fiéis, que são recolhidos no celeiro de Deus. Já o joio é uma erva que ela é muito parecida com o trigo. Ali nas plantações é muito difícil fazer a diferenciação, porque são muito parecidos, só que tem uma pequenina diferença que já define tudo. A diferença é que o joio ele não produz espigas, ele não produz grãos aí para que nós possamos trazer o nosso alimento. Então essa é a diferença, o joio não produz nada e o trigo produz o alimento. Então, sendo assim, ele é um símbolo que representa os ímpios, que não se arrependem de seus pecados. Mas abra comigo aí em Mateus, no capítulo 13, de versículo 36 até o 43, Jesus ele vai explicar muito bem essa parábola aí da seara, a parábola da ceifa. Então, no capítulo 13, de versículo 36 até o 43, Jesus ele vai dizer o seguinte, prestem bem atenção no que ele diz aqui, ó. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se a ele os seus discípulos, disseram, explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. Então Jesus ele está explicando aqui que quem semeou a boa semente foi o Filho do Homem, isto é, quem semeou a boa semente foi ele. E quem semeou o joio no campo aí foi um inimigo. Na sessão anterior desta perícope aqui, do capítulo 13 de Mateus, é muito bem explicado isso daí, de que quem plantou o joio entre o trigo foi um inimigo, foi um maligno. Então aqui ele diz muito bem, ó, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno, o inimigo que o semeou é o diabo, a ceifa é a consumação dos séculos, e o ceifeiro são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século, ou seja, no fim do mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos, e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Então, deste modo, o que se vê aqui é uma explicação, meus irmãos, mais densa e detalhada acerca
dos juízos que foram apontados pelos 4 anjos anteriores que nós estivemos aí abordando anteriormente. O irmão Grant Osborne, ao comentar essa seção aqui do Livro das Revelações, ele vai dizer o seguinte, o juízo que é indicado no capítulo 14, versículo 8 e versículo 10, versículo 11, é agora explicado em detalhes ainda mais sombrios, empregando-se a imagem da colheita, como descrita em Joel, no capítulo 3 e versículo 13. Abra comigo em Joel, no capítulo 3 e versículo 13, para que nós possamos observar aqui o que foi dito aqui por Joel. Joel, capítulo 3 e versículo 13, nos diz da seguinte maneira. Joel, capítulo 3 e versículo 13. Veja o que diz aqui, Lançai a foice, porque está madura a seara, vinde e pisai, porque o lagar está cheio, os seus compartimentos transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Então, se por um lado a seara do trigo está madura para que Jesus recolha os seus eleitos, ali a vindima das uvas ela já está preparada para ser recolhida e pisoteada. Então, desta forma, se por um lado os eleitos estão prontos para ser recolhidos, os ímpios também estão prontos. Veja o versículo 14 aqui, do capítulo 14 do Livro das Revelações. Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. E aqui eu gostaria de tentar destrinchar para vocês de quem se trata esse um semelhante a filho de homem aqui. Então, como dito aqui, João ele passa a ver o Cristo em sua segunda vinda, como foi descrito lá em Daniel, no capítulo 7, e versículo 13 a 15. Veja o que diz aqui em Daniel, no capítulo 7, e versículo 13 até o 15, nos diz da seguinte maneira, prestem bem atenção. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então esse semelhante a filho do homem que Daniel vê aqui é o próprio Senhor Jesus Cristo que vem em sua segunda vinda para julgar as nações, para separar o joio do trigo, para colocar de um lado as ovelhas e do outro os cabritos. Então Cristo vem para fazer a colheita, para fazer a distinção do julgamento entre justos e ímpios. Por isso essa foice afiada na sua mão, que representa o juízo divino, onde ele separa os adoradores da besta de um lado e os adoradores do cordeiro do outro. Se por um lado os eleitos amadurecem na fé para serem aí recolhidos por Deus e receberem a coroa da vida, os ímpios, por outro lado, eles apodrecem, eles passam do ponto e se afogam em seus pecados e assim são recolhidos para o juízo eterno. E a pergunta que fica para cada um de nós, de que lado que você quer estar? Reflita sobre isso por um momento. Você quer estar do lado da vindima das uvas? Ou você quer estar do lado aí do trigo que está sendo recolhido? E ainda no versículo 14, João ele menciona que Cristo ele vem sobre uma nuvem branca. Esta nuvem não é um meio de transporte, meus irmãos, como um carro ou uma carruagem, mas é um tipo de trono no qual Cristo ele está. O branco dessa nuvem refere-se à pureza e à vitória do Cristo, e deste modo ela o apresenta aí como um conquistador vitorioso. Ele apresenta a vitoriosa e gloriosa vitória de Cristo, que será explicada mais profundamente a partir do capítulo 19 do Livro das Revelações. E enquanto isso, aqui Cristo ele vai se preparando
para ceifar a terra que já está madura. Então já fica definido aqui bem claro que o ceifeiro dessa passagem aqui não é um anjo, não é um profeta, não é um homem aqui desta terra, mas o ceifeiro que dá a ordem para que o trigo seja colhido pelas hostes celestiais é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui nesse texto também é mencionado a Stéfanos, ali na língua grega, essa coroa de ouro que Cristo tem em sua cabeça. E essa Stéfanos, essa coroa de ouro, era uma espécie de grinalda que os atletas recebiam quando venciam os Jogos Atléticos lá do Império Romano, mas também é um sinal que apontava aí para a soberania de um governante. Os Césares, eles gostavam de colocar um Stéfano sobre a cabeça deles para demonstrar o quão soberanos eles eram. Eles não colocavam muito o diadema, que é a coroa de um governante, mas a Stéfanos eles adoravam colocar porque refletia a sua soberania sobre o povo, a sua autoridade. Então, portanto, Cristo aqui é apresentado como um soberano, como o vencedor e como o governante supremo do universo. É isso que João está descrevendo. Jesus como o governante supremo, como o vencedor e como o soberano da criação. Portanto, diante disto fica claro que o ceifeiro aqui é Cristo, este ser semelhante a Filho de Homem. Ele é o governante supremo do universo, aquele que tem tudo sob o controle de suas mãos, aquele que é apto para julgar os homens. Então quem é o ceifeiro? O ceifeiro é o Senhor Jesus Cristo. E sendo assim Filho do Homem, é um título que pertence ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, o desejado de todas as nações, e por isso eu posso declarar aqui neste dia: glorifique este nome para sempre, porque é um nome poderoso, é um nome eterno, é um nome que nos dá a vida eterna. E dessa forma eu quero dizer para vocês que todas as vezes que o título Filho do Homem aparece no contexto do Novo Testamento, este título é aplicado ao Senhor Jesus Cristo. Abra comigo aí em Mateus, no capítulo 26, e versículo 64. E eu vou dar algumas referências aqui para vocês que todas as vezes que o título Filho do Homem aparece no Novo Testamento, ele faz referência ao Senhor Jesus Cristo, ele não faz referência a profetas, como era aplicado no Antigo Testamento. No Novo Testamento, esse título foi usado exclusivamente para Jesus, não foi aplicado a homens, nem tampouco a apóstolos, nem evangelistas, nem a ninguém aqui desta terra, mas foi aplicado ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Mateus 26, versículo 64, nos diz assim, ó. Ali Caifás o interrogou juntamente com os outros sacerdotes e perguntou para ele se ele era o Filho de Deus. E ele respondeu o seguinte, ó. Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Entretanto eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então percebam que Jesus, quando falava a respeito dele mesmo, ele se referia ao Filho do Homem. Mas lá em Marcos 13, no versículo 24, Marcos 13, 24 até o 27, veja o que Jesus diz aqui, ó. Marcos 13, de 24 até o 27. Ó. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então, depois disso, o que acontece? Ó? Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória, e ele enviará os seus anjos e reunirá os escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Então a ordem é essa: acontece a grande tribulação, Jesus vem com os seus anjos nas nuvens e ele dá ordem aos seus anjos para que recolham os seus eleitos. Só que lá em Mateus, no capítulo 8, versículo 20, foi a primeira vez que Jesus se referiu a ele
como Filho do Homem, aqui em Mateus capítulo 8 e versículo 20. E vejam que nós encontramos aqui, Mateus capítulo 8 e versículo 20, nós encontramos a primeira vez que Jesus se referiu a ele mesmo como Filho do Homem. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Então aqui é mais uma referência que nós encontramos aí de que Jesus é o Filho do Homem no Novo Testamento. Lá em Lucas, no capítulo 6, então eu já dei a citação aí para vocês de Mateus, demonstrando Jesus como Filho do Homem. Depois nós fomos para Marcos, retornei para Mateus. Agora eu vou mostrar para vocês o Evangelho de Lucas. Em Lucas, no capítulo 6, versículo 22, Jesus se refere a ele mesmo como Filho do Homem também. Então a declaração de Lucas aqui, bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia e vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno por causa do Filho do Homem. Então Jesus está falando aqui, vocês são bem-aventurados quando vocês forem perseguidos, quando vocês forem injuriados. Por causa de quem? Por causa do Filho do Homem. E também em Lucas, no capítulo 12, e versículo 8, tem mais uma declaração de Jesus aqui se referindo a ele mesmo como o Filho do Homem. Então aqui em Lucas 12 e versículo 8 nos diz da seguinte maneira. Então vocês já começam a perceber que no Novo Testamento esse título de Filho do Homem aí nunca foi aplicado aos apóstolos e muito menos aos presbíteros que vieram depois dos apóstolos, mas foi aplicado unicamente a Jesus. Então em Lucas 12, versículo 8 diz assim, digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. E em Lucas aqui também no capítulo 21, nós temos mais uma citação aqui que faz referência ao Filho do Homem. Lucas 21 e versículo 27. Prestem bem atenção no que diz aqui. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. E percebam que todas essas citações que eu dei aí fazem referência a esse mesmo evento que nós estamos aqui abordando nesse texto, Jesus Cristo vindo nas nuvens para buscar os seus eleitos. Agora abra comigo em João, no capítulo 5 e versículo 27. Vocês vão perceber aí que em todo o Evangelho e por fim no livro das Revelações, esse título foi aplicado somente a Jesus. E vejam aqui, João 5, versículo 27. Ele deu autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem. E no capítulo 6, versículo 27 de João, também está dito assim, trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Então, mais uma declaração aqui, E o verso 62 do capítulo 6 também diz assim, que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Então vocês perceberam aí os 4 evangelhos aí, os 3 sinóticos e o 4º evangelho aí, que é o Evangelho de João, dando referência de que Jesus é o Filho do Homem. Mas por fim, eu gostaria que você abrisse em Apocalipse, no capítulo 1, e nós vamos encontrar o mesmo João fazendo referência aqui a este evento de Jesus Cristo vindo das nuvens para buscar o seu povo. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Vejam bem o que está dito aqui. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. E veja o versículo 13 aí do capítulo 1. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes compridas e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Então vocês se lembram quando eu fiz a exposição desse texto aqui, esse Filho do Homem que caminha aí sobre o meio dos candeeiros, no meio das igrejas, esse aí é Jesus Cristo. Então, portanto,
Filho do homem nos evangelhos e no livro das revelações, isto é, no Novo Testamento completo, é um título que se aplica a Jesus Cristo, não a profetas, como no Antigo Testamento. Então vocês devem fazer uma separação aqui, que não é porque um título, mais precisamente ali no livro de Ezequiel, apareceu com relação ao profeta Ezequiel, que todas as vezes que esse título aí aparecer vai significar a mesma coisa, porque não é. E vocês perceberam que ainda no Antigo Testamento, no livro de Daniel, Filho do Homem se aplicou ao Cristo que ainda viria, que era o Cristo que Daniel estava vendo em suas visões da noite. O John MacArthur, ao comentar a respeito dessa questão aqui de quem é o Filho do Homem no Novo Testamento, ele diz assim, em qualquer caso, não há dúvida de que um como Filho do Homem é o Senhor Jesus Cristo. Essa é a última vez que as Escrituras se referem a ele por esse título. Aqui no livro das Revelações, é a última vez que Jesus é referido como Filho do Homem. E apresenta um contraste marcante com a primeira vez que o Novo Testamento o chamou de Filho do Homem. Lá em Mateus 8, versículo 20, que nós já lemos. Então ele não tinha nada, nem sequer um lugar para reclinar a sua cabeça, lá em Mateus 8, 20. E agora ele está prestes a tomar a terra. É isso que está sendo descrito aqui. Então, em última análise, meus irmãos, todas as vezes que o título Filho do Homem aparece no Novo Testamento se refere exclusivamente a Jesus. Não foi aplicado a ninguém mais além dele. E ainda no contexto aí dos versículos 15 e 16, a foice afiada aí na mão de Jesus revela a ação definitiva de Yahvé dos exércitos, que como dito, ele vem para executar o julgamento como juiz supremo do universo absoluto. E em última análise, essa colheita do trigo especificamente se refere ao recolhimento dos crentes, ao recolhimento dos eleitos, portanto, uma colheita de misericórdia com relação aos escolhidos de Deus, enquanto que a vindima das uvas, a partir do versículo 17 até o 20, que é o que nós vamos tratar na semana que vem, trata do recolhimento dos ímpios. Uma nota de rodapé que eu quero deixar aqui é que nessa sessão, como dito aí, quem manuseia essa foice aí é o Senhor Jesus Cristo, é Deus, não é um anjo, não é uma criatura. E, portanto, é Ele que recolhe os seus eleitos, é Jesus Cristo. E já na próxima sessão, a partir do versículo 17, ali nós temos um contraste totalmente diferente. Aqui nessa sessão, o ceifeiro é Jesus, só que na próxima sessão nós veremos que o ceifeiro ali que recolhe os ímpios é um anjo que tem a foice em suas mãos. Então, é um anjo e ele vindima a videira da terra e recolhe os ímpios para juízo. Sendo assim, essa perícope aqui, ela trata de dois eventos. Ela trata de duas colheitas. Ela trata da colheita do trigo e também da colheita das uvas. E deste modo, eu gostaria que vocês prestassem bem atenção nesse contexto do que eu estou falando aqui, porque essa perícope, ela está tratando de dois eventos distintos. O primeiro evento que nós estamos tratando aqui é o recolhimento dos eleitos, que trata da colheita do trigo, da colheita do grão. Na próxima sessão, quando nós vamos tratar aí da colheita das uvas, aí essa colheita das uvas já se refere ao recolhimento dos ímpios. Então, uma nota de rodapé que aqui nessa sessão quem manuseia a foice é Cristo. Aqui dos versículos 14 até o 16. Cristo Jesus é Deus e não um anjo, uma criatura. Portanto, quem lança a foice e recolhe os eleitos é Jesus. Agora, na próxima sessão, que é o que nós vamos tratar na semana que vem, se Deus permitir, já quem tem a foice em suas mãos é um anjo. E lá nessa sessão ele vem para recolher os ímpios. Por isso essa distinção aqui no texto bíblico. Quem recolhe os eleitos é Jesus. E na hora de recolher os ímpios aí, Jesus ele dá ordem aos seus anjos para recolher o joio aí em feixes, atá-los e lançá-los no fogo. Então aqui Jesus recolhe os eleitos. Na próxima sessão, quem vai recolher os ímpios aí é um anjo, e ele vindima a terra e recolhe os ímpios para o juízo.
Então, sendo assim, essa perícope trata de dois eventos. Por isso que eu reparti aí os versos 14 a 16, é Jesus vindo para recolher os seus eleitos. E na próxima sessão, de versos 17 ao 20, é um anjo ordenado por Jesus Cristo que vem para recolher os ímpios. E por fim, eu quero concluir com algumas lições aqui que nós aprendemos com esse texto. Esse é mais um texto, meus irmãos, que nos traz esperança, pois nos mostra um Deus soberano que Ele está no controle de tudo e que, através dos seus decretos, Ele definiu toda a história. E não importa, meus irmãos, o que os homens ou que os demônios façam para tentar frustrar os seus planos, o que Deus determinou irá acontecer. Não importa que os homens não gostem ou que os demônios não gostem também, que não agradem aos demônios. Deus dirige toda a história de uma tal forma, meus irmãos, que os próprios atos que nós cometemos aqui nesta terra e os atos que os demônios cometem acabam colaborando para que os planos de Deus aconteçam. Então Deus dirige a história de uma tal forma que as próprias ações dos homens e dos demônios culminem naquilo que Deus decretou. E desta forma, deste modo, na hora certa o mal ele será extirpado. E não vai adiantar os demônios tentarem parar a ação divina, ou muito menos os homens. Na hora certa o mal será extirpado, os justos serão honrados e mais uma vez, eu quero dizer para vocês, não desanimem na fé, não esmureçam. Eu sei que os problemas atuais eles estão se tornando cada vez mais difíceis. O mundo está passando aí por turbulências. Talvez o governo atualmente não é do nosso agrado, a economia não está do nosso agrado, as potências mundiais não estão do nosso agrado, mas saibam, se você estiver alicerçado em Cristo Jesus, você vai chegar à meta. Nós podemos chegar à meta, nós podemos chegar ao alvo. O mundo pode estar em crise econômica, o mundo pode estar em crise espiritual, crise emocional, crise física, crise de todos os tipos. Mas o eleito de Deus, se ele estiver alicerçado e amparado nas Escrituras, o crente genuíno ele estará em paz, pois sabe que seu Deus é soberano e que Ele está no controle de tudo, pois Ele é o maestro do universo e seus planos jamais serão frustrados. Certa feita eu vi um companheiro teólogo arminiano dizendo assim: se eu quiser abortar os planos divinos, eu aborto. Eu posso dizer para vocês, meus irmãos, o homem não tem condições alguma de abortar um plano ou um decreto divino. Deus vai dirigir a história de uma tal forma que tudo que Ele decretou vai acontecer. Queiram os homens ou não, queiram os demônios ou não, tudo o que Deus disse em Sua palavra vai acontecer. Então, os seus planos jamais serão frustrados. O homem não tem condições alguma de abortar os planos de Deus. Veja o que Jó disse aqui em Jó, no capítulo 42, versículo 1 e 2. Jó já estava chegando ao final de sua prova e ele teve essa conclusão aqui. Prestem bem atenção na conclusão que Jó teve. Depois de ter perdido tudo, depois de ter perdido seus filhos, perdido suas posses, perdido seus bens, perdido a sua saúde, em Jó, no capítulo 42, e versículo 1 e 2, ele confessa isso aqui. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Perceberam a conclusão que Jó chegou? Ele percebeu que em tudo que ele passou havia um plano divino por trás, havia um decreto divino. E ele disse: eu bem sei que tudo podes, e que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Então a declaração do nosso irmão arminiano lá que dizia que os planos de Deus podem ser frustrados ou podem ser abortados pelo homem, eu quero dizer para vocês, eu respeito muito vocês, arminianos, mas essa ideia de que o homem pode frustrar ou pode abortar algum plano divino é totalmente equivocada e não pertence às Escrituras. E eu posso dizer para vocês que não é apenas uma interpretação equivocada das Escrituras, isso aí é uma heresia. E vocês, se vocês não se converterem desse entendimento equivocado, eu posso dizer para vocês que vocês vão ser condenados. E por fim,
eu quero dizer que esse texto ele nos lembra também que haverá um acerto de contas, haverá um juízo final, pois nos mostra que Cristo ele vem fisicamente, pessoalmente, visivelmente, de forma que todo o olho verá. Não será uma vinda secreta, ainda que iminente, de surpresa. E naquele dia já não haverá mais oportunidade de salvação e de arrependimento. Por isso eu quero dizer para você, eu me dirijo a você que ainda não teve um encontro com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ainda dá tempo para você se arrepender. Ainda dá tempo de você se entregar para Ele. Estamos no tempo oportuno para a salvação, porque Cristo decretou salvação na cruz do Calvário. Por isso eu te digo, meu querido ou minha querida que me escuta nesses momentos, não espere que Cristo retorne para você tomar uma decisão, porque naquele dia já não haverá oportunidade para você tomar decisão, porque quem vai tomar a decisão naquele dia vai ser Ele. E se você esperar para Ele tomar a decisão por você, talvez o lugar que você vai se deparar é um lugar que você não queria ir. Então eu peço que você caia na real, você se volte para Cristo, se arrependa do seu pecado, porque se você não se arrepender dos maus desígnios do seu coração carnal e depravado, você vai parar no lago de fogo. A graça ela te confronta, ela te chama e te diz que o pecado está aí à porta. O pecado está manifestado na sua vida e se você não se arrepender, o único lugar que vai restar é o lago de fogo. E você tem que entender que a graça está te confrontando, está te chamando, está te dizendo que só em Cristo há alívio para a crise existencial que está dentro do seu coração. Só em Cristo há remissão de pecados. No mundo, em seitas religiosas, em vícios, falsos deuses, falsas religiões, falsos ensinos, prazeres mundanos. Você pode ter um alívio momentâneo, mas em Cristo você vai ter salvação e vida eterna. E quando falamos de salvação e vida eterna, não estamos falando que você vai viver simplesmente por toda a eternidade, mas você vai ter uma qualidade de vida excelente por toda a eternidade. Você não vai ter mais pecado, você não vai ter mais doença, você não vai ter mais os problemas que tem neste mundo hoje. Então, mas em Cristo você tem salvação e vida eterna, um alívio que Ele decretou lá na cruz do Calvário. Por isso é necessário que você entenda que você é um pecador. Como eu, há muitos anos atrás, eu entendi que eu sou um pecador e que eu necessito de um Salvador. E por isso que eu tenho buscado a Ele todos os dias em arrependimento. O chamado de Cristo é para você hoje que ainda não se arrependeu. É necessário que você se arrependa, que você caia na real e entenda que se você não se arrepender, o pecado vai te matar. Ele é uma doença mortal que está levando a cada dia pessoas, cada vez mais pessoas para o inferno. E se não se arrependerem, a única coisa que vai restar é o inferno mesmo. Então é necessário que você entenda que é um pecador como eu entendo que eu sou um pecador. E assim como eu reconheci isso, você tem que reconhecer. É necessário que você reconheça Jesus como seu único e suficiente Salvador e que você creia e seja redimido e salvo por Cristo Jesus. Ele está te chamando e te dizendo para que você deixe o seu caminho perverso, o caminho perverso do seu coração e busque a Ele enquanto se pode achar. Veja Isaías 55, versículos 6 e 7. O profeta Isaías ele diz da seguinte maneira: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Hoje o Espírito Santo ele está dentro de nós, dos eleitos. O Espírito Santo está aqui e está compungindo corações, está chamando pessoas ao arrependimento. Então é necessário que você desligue um pouco os seus pensamentos das coisas desta terra e se volte para a palavra de Deus. E veja que é tempo de se salvar, é tempo de invocar a Deus enquanto se pode achar, buscá-lo enquanto está perto. E ele disse, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Eu quero dizer para você, se você não blasfemou contra o Espírito Santo, não importa que tipo de pecado que você cometeu, Jesus Cristo ele decretou perdão na cruz do Calvário.
A única coisa que ele pede é que reconheçamos que ele é o nosso único e suficiente Salvador. Será que é difícil? Muitas vezes reconhecemos homens que são ímpios, que são comedores aí de arroz e feijão, mas não reconhecemos Jesus. Então é necessário reconhecer a Jesus como soberano do universo. Esse anúncio da colheita do trigo, ele define o porquê que o Evangelho tem que ser pregado. O Evangelho tem que ser pregado para que o trigo se identifique, bem como o joio. O trigo ele deixará o seu pecado e ele se arrependerá, ele buscará a Deus. O joio, porém, ele endurecerá cada vez mais. Este chamado é para você que ainda não teve um encontro com Cristo, que ainda não se arrependeu de seu pecado. Se arrependa enquanto é tempo, pois o pecado ele é destrutivo. E se você não se arrepender, se você não se livrar dele, saiba que o pecado ele vai te matar, ele vai te destruir no lago do fogo do inferno. Então é necessário que os homens entendam que a única saída para a humanidade é Jesus Cristo. A única forma de nos livrarmos do pecado. Amém? Que o Deus eterno nos abençoe grandemente.